Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos cumprimente é o seu irmão, seu amigo, em Cristo Jesus, o pastor e doutor de teologia, o pastor Johnny Cavalcante Silva. E hoje nós estamos com o nosso estudo bíblico, da qual que nós vamos estar estudando sobre acerca do livro que revela tudo que é o Apocalipse, na qual que nós estaremos aprendendo sobre o Apocalipse, as profecias do Apocalipse, aonde que elas vão estar se cumprindo a profecia. Pelo visto que você está vendo na capa da foto, né, por detrás do vídeo, né, atrás do vídeo, você está vendo os animais. É esses animais da qual que eu vou estar estudando junto com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho para trás a câmera e diminuir só um pouquinho para nós entender um pouco e você ver melhor sobre aí os animais que está por detrás do vídeo, tá bom? Vamos só puxar um pouquinho para cá. Vamos lá. Vamos fazer assim. Eu diminuir um pouquinho aqui, descer um pouquinho aqui. Beleza. Então você está vendo um pouquinho, né? Você está vendo os animais, leão pardo, o bicho na qual mais feroz, né? Então esse bicho mais feroz, da qual que nós vamos estar estudando, né? Vamos estar estudando sobre esses animais, da qual que nós vamos estar lendo em Apocalipse, no capítulo 12, né? E o versículo, no capítulo 13, versículo 1. Então nós vamos estar lendo no capítulo 13 e o versículo 1 de Apocalipse. Então você viu o leão, né? Na qual nós estaremos estudando para a glória do Senhor Jesus. E aqui nós vemos que esse texto sagrado, da qual que nos revela para nós, que nos está nos revelando, a Bíblia Sagrada no versículo 3, versículo 1 do Apocalipse. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1. É um texto, né? Um texto muito complicado para se entender, por causa que ela está escrito em uma profecia, né? E muitos têm medo de ler, né? Como vai ler esse texto? Olha só. Olha o que está escrito, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres e 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como os de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e o grande poderoso. E eu vi uma sua cabeça como ferida de morte, e a sua chama mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após da besta. E adorarão o dragão que deu a besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo que é semelhante à besta, que poderá a batalha contra ela. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca e blasfema contra Deus, para blasfemar o seu nome, os seus tabernáculos e dos habitantes no céu. Olha só. Então aqui nós acabamos de ler e não entendeu nada, correto? Você entendeu o que eu li? Você entendeu? Então como é que a gente vamos entender esse assunto?
Como é que a gente vamos entender esse assunto da qual que nós acabamos de ler? Vamos estudar, né? Não se preocupe, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta. Então, no caso, você viu que eu pus-me sobre a areia do mar, e eu vi subir do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres deu diademas, e sobre a cabeça um nome, blasfêmia. Então, no caso, a besta que subiu do mar, tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. E aqui nós vemos, muitas pessoas pensam e não entendem o que está escrito, pensa que vai surgir uma besta no meio do mar. Não existe uma besta no meio do mar. Não tem uma besta no meio do mar. Mas por que João viu uma besta subir do mar? E por que aqui está escrito que viu uma besta surgir e subir do mar? Olha só, vou estar explicando para vocês esse assunto. E agora também nós vamos estar explicando para você do capítulo 12 e o versículo 1 do Apocalipse. Do capítulo 12 e o versículo 1 de Apocalipse, que está escrito assim, dessa forma. Vamos ver? E eu vi uma grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão para diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, se tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reder todas as nações, com varas de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E havendo a batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão dos seus anjos. E vamos mais abaixo, e nós vamos entender que essa mulher, que está escrito no capítulo 12, versículo 1, é uma mulher que estava, uma mulher que vestida de sol, estava vestida de sol, e a mulher tinha lua debaixo dos seus pés, e na sua coroa tinha 7, a coroa de 10 estrelas, 12 estrelas, na realidade, 12 estrelas, Então, no caso aqui, que ela tinha 12 estrelas e sobre a sua cabeça. Então, ela tinha uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Ela estava vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés, e se encontrava grávida. E o dragão, vermelho, parou frente dessa mulher. E quando esse dragão para de frente dessa mulher, o que acontece, Olha só, sobre a terra o dragão parou diante da mulher que havia da luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse o filho. Então, esse dragão parou de frente à mulher para tragar o filho. Então, vimos aqui que esse dragão
que está perto para tragar o filho, é o mesmo dragão que lá no capítulo 12, versículo 3, que é onde que o apóstolo João coisou, né? Teve a visão, dizendo: eu vi outro sinal, eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E esse aqui é o mesmo dragão que está no capítulo 12, no versículo 8, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Acalma, tem muita coisa ainda que nós vamos estar aprendendo na nossa aula. Quem é o dragão? Quem é a mulher? Quem é a besta que surgiu do mar? E quem é o mar, né? Que é onde que a besta se levantou. E vemos aqui a história que, como nós ler e não entender, ficaremos sem entender, né? Às vezes você já passou por esses textos e leu, e às vezes você pensa: será que existe uma besta dentro do mar? Será que existe uma besta que se levantou realmente em cima do mar? Claro que não. E por que a Bíblia Sagrada está trazendo para mim, está trazendo para você esse assunto? Ela está escrita em forma de profecia. Mas, se a gente entender melhor sobre esse assunto, da qual que nós vamos estar estudando, da qual que nós vamos estar aprendendo, é preciso nós ler também Daniel. Porque Daniel foi a primeira carta da qual que escreveu do livro de Apocalipse. Porque o livro de Daniel, ele está apontando para as profecias que estão no Apocalipse. Então, se você leu o Apocalipse e não entendeu, é porque você não leu a carta do livro de Daniel. Para você entender e você compreender o que está em Apocalipse, a primeira coisa que você precisa ler é Daniel. Porque Daniel, aonde que Daniel profetizou, aonde que Daniel teve as suas visões, é a mesma coisa que aqui nós vamos estar aprendendo no livro de Apocalipse. Então você precisa aprender o que você leu e aonde que você precisa pegar o texto, o contexto da qual que você leu, é onde diz o profeta Isaías, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Se você só ler num texto, num livro, por exemplo, você vai ler só Apocalipse, você vai entender o que Apocalipse está escrito? Apocalipse está escrito em profecia, simbólica. Ela não está escrita veridicamente, ela está escrita em forma profecia. Mas agora a gente tem que entender e compreender que o Apocalipse, da qual que surge uma besta do mar, Daniel vai explicar. Daniel vai explicar quem é essa besta que surge do meio do mar e aonde que nós vamos aprender, mas não hoje, na próxima aula. Na próxima aula a gente vai estar entendendo da onde que surgiu a besta. Quem é a besta? Né? Quem é o mar? Quem é a mulher? Do capítulo 12. Quem é o dragão? Né? Do capítulo 12, versículo 8 e versículo 3. Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Esse é o primeiro nosso estudo e vamos estar aprendendo muito mais ainda para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou doutor e pastor de teologia, pastor Johnny Cavalcante Silva. Hoje nós vamos estar estudando o livro que revela tudo. Amém? Senhor Jesus Cristo, para todo o povo de Deus, estamos de volta com o nosso estudo bíblico. E o nosso estudo bíblico, dando a nossa continuidade, na onde que nós vamos estar aprendendo sobre o livro que revela tudo. Então, no caso, na aula anterior, nós lemos
né? No capítulo 3, versículo 1, uma besta que se levanta do mar, né? E hoje nós vamos estar aprendendo quem são os 4 animais da visão de Daniel, que é a besta do capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse. Vamos estar lendo em Isaías, capítulo 28, versículo 10. Olha o que está escrito. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, o profeta Isaías está trazendo para nós, e quando nós for estar lendo um texto, nós temos que estar estudando não só naquele livro que nós lemos, mas também tem que estudar na concordância dos outros livros, que irá concordar aquilo que nós estávamos lendo. Por exemplo, eu li lá no capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse, não entendi. Então, vamos para o Daniel, no capítulo 7, versículo 2 a 7. Nós começaremos a entender os animais que João viu no capítulo 13, versículo 1, se levantando do mar a besta. E aqui, no versículo 17 do capítulo 7 de Daniel, aí nós vamos começar a entender quem são esses 4 animais que se levanta sobre o mar, né? Quem são essa besta que se levanta do mar? Vamos lá, no capítulo 3, o 4º animal, grande e diferente, uns do outro, subia do mar. O primeiro era como leão, que tinha asas de águia, e eu olhei até que ele for arrancado as asas e foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então aqui, o primeiro animal é um animal chamado leão, que tinha asa como águia. Uma asa como águia. E agora, no versículo 5 do capítulo 7, Daniel vai falar que continuou aquela visão e olhar, e agora levanta o segundo animal, que é o animal chamado urso. Vamos lá? Continuei olhando, eis que segundo animal semelhante a um urso. Viu aí? Semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo uma boca de 3 costelas entre os seus dentes, uma boca de 3 costelas entre os seus dentes, né? Entre os seus dentes. E foi dado assim, levanta e devora muita carne. Então, foi dado a ordem para levanta-se e come e devora muita carne. Então, o segundo animal que Daniel contemplou naquela visão era um urso, né? Que na boca dele tinha 3 costelas entre os dentes, que devorava muita carne, mandou levantar. Já o terceiro animal é o leopardo, que tinha 4 asas nas suas costas. O terceiro animal, leopardo. Depois disso eu continuei olhando. Esse aqui, outro semelhante de um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Agora aqui, o terceiro animal, que é o leopardo, tinha 4 asas nas suas costas, né? E 4 animal, né? Que tinha, vamos lá, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças. Então tinha esse animal de 4 cabeças que foi-lhe dado o domínio. O primeiro foi o leão, da qual que tinha asas de águia. O segundo foi o urso, que tinha 3 costelas em seu dente. O terceiro foi o leopardo, que tinha 4 asas. E o último animal era terrível, espantoso,
né, que era poderoso e totalmente diferente dos outros animais antes dele, né? Então aqui nós vimos os 4 animais, e esses 4 animais que no capítulo 7, versículo 2, fala que ele subiu do mar. Então, ele o quê? O 4 ventos do céu e combatia no mar grande, né? E o que acontece? Que estava olhando em uma visão da noite, eis que 4 ventos do céu combatiam o vento. E no versículo 3, ele fala que o 4 dos animais, grande, diferente um dos outros, subia do mar. E já lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, a besta que se levanta e sobe do mar. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Será que no mar existe realmente uma besta? Será que aquela besta que dá visão que João teve lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, se levantando do mar, existe? Claro que não existe. Mas por que está escrito lá? Você leu, nós lemos e não entendemos. Mas o que fazemos entender é aonde que nós vamos, a partir de agora, nesse estudo bíblico, compreender no capítulo 7, versículo 17 e o versículo 23 do capítulo 7 do livro de Daniel. Aí nós vamos começar a entender quem são esses 4 animais que Daniel e João viu se levantando do mar. Capítulo 7, versículo 17, olha o que está escrito. Vamos lá? Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Viu aí? Olha só, esses 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Então, esses 4 animais são 4 reinos que se levantaram ou se levantarão, né, da terra. Mas da onde? Da onde que esse reino que vão se levantar? Da onde que esse reino vai se levantar? Vemos aqui o significado de animal. Então, esses 4 animais significa 4 reis. Se animal significa rei, né? São 4 reis, um animal, rei. Então, no capítulo 17, capítulo 7, versículo 23, Daniel vai continuar falando esse assunto, né? Versículo 23. E disse assim: o 4 animal será o 4 reino da terra, no qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e fará pedaço. Vemos aqui que os 4 animais, né? Animal significa rei ou 4 significa reino. Depende do contexto que você está lendo. Animal significa rei e 4 animal significa reino. E vemos aqui, mas da onde que esse reino vai levantar? Se animal significa rei e o 4 animal significa reino, da onde que eles vão se levantar? Vamos agora em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Apocalipse, capítulo 17 e o versículo 15. Vamos lá, né? Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. E assim as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações iníquas. Olha aí. Vamos lá. Vamos entender agora. No capítulo 7, versículo 17, né, fala que os 4 animais são rei, né? Os 4 animais são os 4 reinos que se levantarão da terra, correto? E capítulo 7, versículo 23 de Daniel também está escrito que os 4
animais, são 4 reinos que se levantarão. E aonde fez uma pergunta, da onde que esses reinos vão se levantar? Correto? Aonde que esse reino irão se levantar? Porque o animal, nós aprendemos que é rei. E os 4 animais é reino ou rei, dependendo do contexto. O animal significa rei ou reino. E aqui no capítulo 15, capítulo 17, versículo 15, que nós acabamos de ler, está escrito assim, ó, e disse-me, as águas que viste, aonde se assenta meretriz ou prostituta, são povos, né? Povos e multidões de nações em língua. Então o reino irão então o mar, que a besta se levantou do mar, então a besta que se levanta do mar, e o mar significa povos, muitas águas. Tá vendo ali no capítulo 13? Vamos lá no capítulo 13 de Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então, areia do mar. Então, ali eu pus-me na areia do mar e vi subir uma besta no meio do mar. Então, subiu uma besta no meio do mar. Então, sabemos que a besta é rei ou reino, que são os animais. E o mar, sabemos que agora você vai passar a descobrir, você vai passar a entender que o mar, ou então muitas águas, significa povos, nações e línguas. Então, vamos lá entender um pouquinho agora. Então, reinos vão se levantar no meio dos povos. Entendeu agora o significado da Bíblia? É por isso que no capítulo 28, né, e versículo 10, um pouquinho aqui e um pouquinho ali do profeta Isaías, que eu dei início lendo para você, nós lemos lá em Daniel que o reino se levanta, os 4 animais que está simbolizando os reinos, o rei, e se levanta no capítulo 17, versículo 15, que é água, né? As águas. Vamos lá, 17, 15, vamos lá. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos. Então, no caso, vimos aqui que os reinos, ou rei, dependendo do contexto, se é um animal, se é 4 animais, são reino, rei ou reino. Se levantarão no meio dos povos, né? Então, esse reino vai se levantar no meio dos povos. Entendeu agora? Então, o mar significa povos. A besta significa reino. Reinos se levantarão no meio dos povos. Agora ali fala que vai se levantar no meio dos povos, correto? Então, até aqui, então, nós aprendemos que os 4 animais é o rei, ou reino, e o mar, da qual que a besta se levantou, significa povo, nações e língua, que é onde o reino vão se levantar no meio dos povos. Então, esse reino vai se levantar, assim como a visão de João teve a besta se levantando no meio do mar. Então, essa besta significa reino e o mar significa povos, que o reino se levantarão no meio dos povos. Então, agora nós compreendemos e entendemos à luz da Bíblia. Estudamos. Agora vamos ver no capítulo 12, né? E o versículo 1 do livro de Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo 1, né? O que está escrito. Olha só. E vi
um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Viu aqui? Você já viu uma mulher igual essa mulher aqui? Nunca, né? Não existe. Mas aqui a mulher estava grávida, né? Estava grávida. E estava vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na sua coroa estava 12 estrelas na sua cabeça. O que significa estrela, né? O que significa estrela? Vamos lá. A palavra da qual que nós vamos estar estudando, o que significa estrela, o que significa dragão, o que significa cauda, o que significa chifre, né? Tudo isso nós vamos estar entendendo para a glória do Senhor Jesus. Mas a próxima aula que nós estaremos estudando, ensinando, é o que significa estrela, correto? O que significa o chifre, o que significa cauda e o dragão. Então, estrela, chifre, cauda e o dragão, correto? Gravou? Qual que nós vamos estar estudando na próxima aula? Estrela, chifre, cauda e dragão, tá bom? É a próxima aula que nós vamos estar estudando para a glória do Senhor Jesus, mas só na próxima aula. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo, e nós aprendemos que o reino se levantarão no meio dos povos. Quem é o reino? Os animais. Os animais significa rei ou reino. O mar significa povos, nações e línguas. É aonde que o reino se levantará no meio do povo. E da onde vai ser? Na terra de Roma, na Babilônia, né? Então, a meretriz está sentada, e aonde que se levantarão o reino, que governarão, né? Chifre, vamos estar aprendendo na próxima aula. Estrela, cauda, dragão, só na próxima aula. Então, hoje nós aprendemos os 4 animais, o significado dos 4 animais, o significado o mar e muitas águas, né? E aonde que surgirão o reino e os animais. O que significa os animais? Reino. O que significa o mar? Línguas, povos, nações. E aonde que o povo, aonde que o reino se levantarão sobre as nações, tá bom? Então, tudo isso nós aprendemos. A nossa próxima aula vamos estar aprendendo sobre chifre, né? Nós vamos estar aprendendo o chifre, as estrelas e cauda e o dragão. Quem é o dragão, tá bom? Fique com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso estudo que nós aprendemos para a glória do Senhor Jesus. Eu sou pastor e doutor de teologia, pastor Johnny Cavalcante Silva. A paz do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico, da qual que nós estamos retornando. Na aula anterior, passada, nós estudamos sobre os 4 animais e quem são os animais, né? Os 4 animais: leopardo, urso, né? O leão, o terrível, assustadores, né? E nós também estudamos o significado do mar, muita água, né? Aí, os 4 animais, nós sabemos que os animais é rei, ou os 4 reinos. Então, no caso aqui, nós vimos que os animais significa rei ou reino. E muitas águas significa
povos, nações e línguas. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre chifre, né? Nós vamos estar aprendendo chifre. Cabeça tinha 10 chifres, né? E outra tinha 2 chifres. Então nós vamos aprender o que significa chifre, né? E no capítulo 17, versículo 12, está escrito assim: e os 10 chifres que vistos são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam o poder como reis, por 1 hora, justamente com a besta. Então, 3 coisas. O que significa chifre? Chifre significa rei, reino, poder. Então, poder, rei, reino. Então, são 3 coisas que significa poder, rei e reino. É o que significa chifre, né? E vamos estar aprendendo hoje também sobre as estrelas, né? Que a mulher tinha 12 estrelas na coroa na sua cabeça. Então, ela estava com a coroa na sua cabeça com 12 estrelas. O que significa as 12 estrelas na mulher no capítulo 12, versículo 1, né? De Apocalipse. Então, em Daniel, no capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: os entendidos, pois, resplandecerão como resplandecedor, e do firmamento que muitos ensinarem a justiça, refugirão como as estrelas sempre eternidade. Então, as estrelas significa pregadores evangelho. E no capítulo 12, no versículo 4 de Apocalipse, a estrela que é a cauda do dragão, o dragão arrastava a terça parte das estrelas, lá significa os anjos caídos, né? Que foi iludido pelo o dragão, né? Se rebelou contra Deus. Então, os anjos caídos significa, né? As estrelas. Então, as estrelas que foi arrastada pela cauda do dragão significa anjos caídos. Então, vemos aqui agora, né? Vemos aqui agora. No capítulo 9, e o versículo, né? Versículo 15. Capítulo 9 e o versículo 15 de Isaías, vamos saber o que significa a cauda, né? O que significa a cauda do dragão, do capítulo 12 de Apocalipse, né? Versículo 9, né? Versículo 9. Versículo 15, quer dizer, do capítulo 9, versículo 15. O ancião e o varão de respeito são a cabeça e o profeta que ensina falsidade e a cauda. Então, a palavra cauda, o significado da cauda são os falsos profetas. São os falsos profetas que estão enganando, né? Então, cauda do dragão significa os falsos profetas. Então, esse estudo maravilhoso da qual que nós aprendemos hoje e vemos que da onde que vamos estar ensinando. Agora, abre comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 23 de Efésios. Efésios, capítulo 5 e o versículo 23, né? Efésios, né? Capítulo 5, versículo 23. 23. Vamos lá, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo o próprio Salvador do corpo. Então, a mulher que estava vestida de sol, lua debaixo dos seus pés, a coroa com 12 estrelas na sua cabeça, que se encontrava grávida, a mulher simboliza e significa, está dando significado de uma igreja. Então, a mulher está simbolizando uma igreja, tá bom? Então, capítulo 12
uma igreja. Capítulo 17, uma igreja. Então fala duas mulheres, duas igrejas, dois caminhos. Então vimos todo o significado da qual que nós aprendemos aqui. Então hoje foi o nosso estudo, da qual que nós aprendemos que é a cauda, que é o falso profeta, né? E aprendemos chifre, poder, reino ou rei, né? A mulher, que significa a igreja, né? As estrelas, que significa pregadores do evangelho, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3, e no capítulo 12 e versículo 4 Apocalipse, que o dragão arrastava a terça parte das estrelas com a sua cauda, significa anjos caídos, né? E tudo isso nós aprendemos hoje sobre esse maravilhoso assunto que nós aprendemos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha fazer grande obra, que Deus venha fazer o grande mover e o grande agir na sua vida. Lembre, tudo isso nós aprendemos para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus abençoe sua vida, e que Deus venha fazer grande obra, e que Deus venha fazer grande mover e grande agir na sua vida. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós estamos com nossa aula bíblica sobre o livro que revela tudo. Nós aprendemos sobre o chifre, nós aprendemos o significado das estrelas, nós aprendemos o significado das águas, né? Que é onde que a besta se levantava do mar, que são os povos e nações. Nós aprendemos animais que são rei ou reino. Nós aprendemos o significado também sobre a cauda, que arrastava a terça parte das estrelas. E nós aprendemos sobre também a mulher que estava vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, encontrava grávida, a coroa com 12 estrelas, que significa pregadores do evangelho. Olha só, pregadores do evangelho. A cauda são os falsos profetas, né? E aonde o chifre, que tem 3 coisas, né? Chifre significa 3, poder, rei ou reino. Chifre significa poder, rei ou reino. Tudo isso nós aprendemos. A mulher nós aprendemos também que simboliza, significa, que está significando a igreja. 2 igrejas no capítulo 12 e no capítulo 17. E agora nós vamos estar aprendendo sobre o dragão. Quem é o dragão? O dragão que foi batalhar contra Miguel. O dragão que batalhou contra Miguel e foi descido do céu para a terra e para o abismo. Quem é esse dragão? No capítulo 12, versículo 3, está escrito: E veio outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou a pôs assim a terça parte das estrelas. No capítulo 12, versículo 4, aonde que a sua cauda levou a terça parte das estrelas. Nós sabemos que as estrelas significa, né? Nós sabemos que as estrelas significa pregadores do evangelho ou anjo. No capítulo 12, versículo 4 aqui, está se referindo os anjos caídos, ajuntando tudo o mensageiro. Então significamos no capítulo 12, versículo 4, no versículo 4, os anjos caídos. Mas aqui também, queridos amados e meus irmãos, no versículo 8 do 12 está escrito assim, ó: Mas não prevalecerá e nem mais o seu lugar achou no céu. E foi principado grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo, o Satanás, que enganava todo mundo.
Ele foi principado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só, a terça parte das estrelas foi caída junto com o dragão, e esse dragão significa o Satanás, o Lucifer, que rebelou no céu, queria ser semelhante ao Deus Altíssimo, que queria tomar o trono de Deus, e aonde que fala no capítulo 14, versículo 12. Meus queridos, amados e meus irmãos, então aqui nós aprendemos que esse dragão é Satanás, o Lucifer, o diabo, a antiga serpente, que foi lançado para a terra. Então o dragão é a serpente, Satanás e o diabo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha fazer grande obra. Hoje foi o nosso estudo bíblico, da qual que nós aprendemos no olho, na luz da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida. Fique com a paz do Senhor Jesus.